Na aula de hoje eu irei falar sobre obesidade, sobre desnutrição e também sobre alguns distúrbios alimentares. Bom, a obesidade tem várias causas. As principais são os hábitos alimentares, devido ao consumo de alimentos muito calóricos e à ingestão de mais caloria do que o seu corpo precisa. Com o passar do tempo, você vai ficar obeso. Uma outra causa é a falta de atividade física. Se você pratica atividade física regularmente, o seu corpo vai ter aquela energia extra consumida, né? E, consequentemente, você não vai engordar. E um outro fator é o desequilíbrio emocional e a genética. É muito comum que as pessoas com obesidade comam mais do que precisam. Às vezes acordam à noite e vão consumir alimentos calóricos. Quando você consome alimentos durante a madrugada, o seu corpo não está em atividade, né? Já que você vai dormir. Então, aquela caloria que você ingeriu não vai ser consumida da mesma forma que ela é consumida durante o dia. A tendência é que o seu corpo armazene mais gordura e, consequentemente, aumente o peso. O índice de massa corporal vai indicar o estado nutricional de uma pessoa. Ele é uma fórmula matemática que vai usar o peso da pessoa e a altura. O peso da pessoa se usa em quilogramas e a altura em metros. Aí você pega a altura e eleva ao quadrado para dividir o peso. Bom, então tem várias categorias de acordo com o IMC e cada categoria vai indicar o estado nutricional da pessoa. Por exemplo, as pessoas que têm um valor de IMC abaixo de 18,5, elas vão ser consideradas abaixo do peso. Pessoas que têm um valor de IMC entre 18,6 e 24,9 são consideradas nutricionalmente saudáveis. Pessoas que têm um valor de IMC entre 25 e 29,9 estão com peso em excesso, ou seja, estão com sobrepeso. Pessoas que têm um valor de IMC entre 30 e 34,9 têm obesidade grau 1. Valores de IMC entre 35 e 39,9 têm obesidade grau 2 e pessoas que têm um valor de IMC de 40 para cima é considerado com obesidade mórbida, tem obesidade grau 3. Então, para você calcular o seu IMC, basicamente você precisa do seu peso em quilogramas e da sua altura em metros. Aí você vai levar o valor da sua altura ao quadrado e vai pegar esse valor e dividir o peso. Então, fica o peso dividido pela altura ao quadrado. Você pode fazer esse cálculo em casa e ver em que situação você se enquadra. O IMC não serve para atletas. Se você for calcular um IMC de um atleta que tem muita massa muscular, geralmente o valor do IMC vai indicar que ele tem sobrepeso ou obesidade. Por que isso acontece? Se você pegar o mesmo volume de gordura e de músculo e colocar os dois na balança, o músculo vai pesar mais do que a gordura, porque o músculo é mais denso. Então, se você vai calcular o valor do IMC para essas pessoas que têm um grande volume de massa muscular, a tendência é que o valor de IMC para eles dê um valor incorreto, um valor que não condiz com a realidade nutricional da pessoa. Bom, então, pessoas que estão obesas vão ter algumas situações ruins, vão acontecer algumas coisas ruins com essas pessoas. Por exemplo, a diminuição da autoestima, já que no convívio social da pessoa é muito comum que ela sofra bullying por causa do ganho do peso dela, e isso vai obviamente diminuir a autoestima da pessoa, né? Também pode ocorrer lesões nas articulações, principalmente nas articulações do joelho, porque o excesso de peso vai sobrecarregar a articulação da pessoa e isso pode causar algum problema na região. Pode causar também problemas respiratórios, o excesso de gordura no corpo vai atrapalhar a movimentação do diafragma e a movimentação respiratória em si. Então, a pessoa vai ter esses problemas, pode ocasionar problemas no coração, devido a entupimento de vasos sanguíneos, pode aumentar o risco de pressão alta, também a ocorrência de diabetes e gordura no fígado, e também pode causar estrias, devido ao ganho de peso, a pele vai sendo esticada, e isso pode ocasionar aquelas linhas que ficam na pele, que são as estrias. Bom, diabetes é uma doença que tem a ver com um hormônio chamado insulina. Vai ter dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que ocorre em pessoas de qualquer idade, e ela é ocasionada porque a pessoa não produz o hormônio insulina. A insulina basicamente vai ajudar o açúcar que você consumiu a ser levado até as suas células. Então, graças à insulina, o nosso sangue não fica com um excesso de açúcar. Só que essas pessoas que têm diabetes tipo 1 não conseguem produzir a insulina. Por isso, elas vão ter esse tipo de diabetes. Já o diabetes tipo 2,
é ocasionado principalmente por causa do ganho de peso. E são dois fatores envolvidos. Um vai ter muito açúcar no sangue e a insulina não consegue guardar todo aquele açúcar que está no seu sangue, ou a pessoa vai parar de produzir insulina com o tempo. E, consequentemente, o sangue vai ficar com uma grande quantidade de açúcar. Tem vários problemas associados à diabetes. No caso do ataque cardíaco, é basicamente um entupimento de um vaso sanguíneo. Esse entupimento pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Se ocorrer no coração, a pessoa pode ter um infarto, do miocárdio, que é a musculatura do coração. Se ocorrer no cérebro, a pessoa vai ter um acidente vascular cerebral, um AVC. Mas em qualquer das situações, o que acontece é que o sangue normalmente passa por dentro de vasos sanguíneos, tanto de veias como de artérias. E quando você consome muita gordura, com o tempo a gordura pode causar o entupimento desses vasos sanguíneos. Então, quando o sangue vai circular por dentro desse vaso sanguíneo que está entupido com gordura, ele não consegue passar. E ele vai começar a pressionar as paredes da artéria ou da veia com tanta intensidade que chega a um ponto que o vaso sanguíneo é rompido e o sangue vaza e cai nos tecidos corporais da pessoa. E isso pode causar a morte da pessoa. Se não causar a morte, pode causar alguma sequela que às vezes é irreversível. A pressão alta é basicamente a força com que o sangue passa e pressiona os seus vasos sanguíneos. Uma pressão normal de pessoas saudáveis geralmente é 12/8, tá? Então, quanto mais rápido o seu coração bombeia o sangue, geralmente maior a pressão que o sangue faz sobre os vasos sanguíneos. Esse aumento de pressão pode ser causado por alguns fatores, como o consumo de cigarro, o consumo de bebida alcoólica e também a alimentação ruim. Para se tratar a obesidade, tem algumas situações que podem acontecer. A principal é mudar a alimentação, Se você consome alimentos que são menos calóricos e mantém esse hábito alimentar por muito tempo, a tendência é que o seu corpo comece a perder peso. Uma outra forma de diminuir a obesidade, a pessoa emagrecer, é praticar atividade física, já que praticando atividade física você aumenta o consumo de energia e, consequentemente, o seu corpo vai diminuir o peso. E a outra forma é ingerir menos calorias do que o seu corpo precisa, porque emagrecer ou engordar é basicamente matemática. Se o seu corpo tem uma necessidade calórica e você consome mais calorias do que o seu corpo precisa, você vai engordar. Se você consome menos calorias do que o seu corpo precisa, você vai emagrecer. Então, se a pessoa quer emagrecer, ela precisa reduzir a quantidade de calorias que ela ingere por dia, e isso vai causar a perda de peso com o tempo. Uma outra forma de tratar a obesidade, geralmente essa forma é adotada por pessoas com obesidade mórbida, é fazer uma cirurgia chamada cirurgia bariátrica. Tem várias formas de se fazer a cirurgia bariátrica. A mais comum é se cortar um pedaço do estômago. O estômago é esse órgão aqui, O estômago armazena a comida que a gente come e a comida passa algumas horas aqui no estômago. Então, quanto maior for o seu estômago, maior será a vontade de comer que você tem, maior será o seu apetite. Então, o que acontece? Quando você vai ganhando peso, você vai comendo muito alimento de uma vez só, o seu estômago começa a crescer e cada vez mais você sente a necessidade de consumir mais alimentos e mais calorias, e isso vai fazer você ficar obeso. Então, na cirurgia bariátrica, os médicos vão cortar um pedaço do estômago da pessoa e vão costurar o estômago. Com o tempo, o que vai acontecer é que a pessoa vai diminuir as necessidades calóricas dela, ela vai perder a vontade de comer muita caloria, porque o estômago reduziu de tamanho. Então, basicamente, a finalidade da cirurgia bariátrica é diminuir o apetite da pessoa para que ela possa emagrecer com o tempo. Quem faz a cirurgia bariátrica, depois de fazer a cirurgia, depois de nas 3 primeiras semanas que a pessoa faz a cirurgia, ela tem que consumir só alimentos líquidos. Com o passar do tempo, a pessoa volta a consumir alimentos sólidos, mas a quantidade de alimentos sólidos tem que ser reduzida, porque se a pessoa consumir muito alimento sólido de uma vez só e mantiver isso por vários dias, a tendência é que o estômago dela volte ao tamanho que era antes e todo aquele peso que ela perdeu graças à cirurgia, ela vai recuperar. A desnutrição é uma doença causada por alguns fatores, como, por exemplo, a ingestão incorreta de nutrientes.
seu corpo vai precisar de todos os dias de uma certa quantidade de carboidratos, de vitaminas, de proteínas, sais minerais, lipídios. Então, se você não consome a quantidade correta de nutrientes que o seu corpo precisa por dia, a tendência é que o seu corpo fique desnutrido. A maior parte das pessoas que têm desnutrição vão ter um corpo magro, muito magro. Só que tem muitos casos de pessoas que não são magras, que são obesas, que mesmo assim são desnutridas. Porque no corpo daquela pessoa vão faltar alguns nutrientes que são essenciais para o funcionamento do corpo. Uma outra causa da desnutrição é algum parasita. Então, tem muitos parasitas que vão infestar o nosso sistema digestório. O que esses parasitas fazem basicamente é consumir parte dos nutrientes que a gente ingeriu na alimentação. Então, se você consome diariamente uma certa quantidade de alimento e aquela quantidade de alimentos vai fornecer a energia que o seu corpo precisa para viver, você se mantém bem. Só que se chegar a um ponto que você ingeriu esses parasitas, ele vai consumir parte desses nutrientes que você precisa. Com o tempo, seu corpo vai ficar desnutrido por falta de nutrientes. Uma outra causa da desnutrição, nesse caso em países que são menos desenvolvidos, é que nos 6 primeiros meses de vida, uma criança vai precisar só de leite materno. Ela tem que se alimentar exclusivamente de leite materno. E o leite vai fornecer para essa criança todos os nutrientes que ela precisa para se manter saudável. Só que depois do 6º mês de vida, a criança precisa de outros alimentos também. Ela precisa de outros nutrientes e ela só vai obter esses nutrientes se consumir outros alimentos além do leite materno. É aí que ocorre o problema. Como a quantidade de alimento disponível e a qualidade dos alimentos não é boa, a tendência é que essas crianças de países subdesenvolvidos tendam a desenvolver desnutrição após o 6º mês de vida, porque elas não vão ter esses nutrientes que são ideais, né, que são importantes para que ela mantenha uma boa saúde. Os distúrbios alimentares são causados basicamente por redução extrema do alimento que você consome ou então consumo excessivo de alimento. É muito comum que ocorra distúrbio alimentar em adolescentes ou em adultos jovens. Tem vários problemas psicológicos envolvidos nas pessoas que têm distúrbios alimentares. Tem também a pressão social. Então, esses adolescentes e esses adultos jovens sempre vão tentar buscar aquele corpo perfeito, aquele corpo que eles veem na TV, que vem em modelo. Então, a tendência é que eles façam a ingestão excessiva ou baixa de alimento para obter esse corpo perfeito. E dessa forma vão desenvolver alguns distúrbios alimentares. Bom, o primeiro distúrbio alimentar é a compulsão alimentar. A principal característica da compulsão alimentar é você ingerir uma alta quantidade de alimentos em um curto período de tempo. E essa ingestão excessiva de alimento não se deve por necessidade, você não sente fome, a pessoa acaba ingerindo uma alta quantidade de alimento várias vezes durante o dia, mesmo sem ter a necessidade de comer. Ela não precisa daquele nutriente naquele momento, ela não precisa de energia mais para o corpo dela, porque o corpo dela já está alimentado. Mas mesmo assim a pessoa vai ingerir uma alta quantidade de alimento sem necessidade. Depois de consumir essa grande quantidade de alimentos, é comum que uma pessoa com compulsão alimentar desenvolva alguns sentimentos de vergonha, de culpa e de desconforto. Um caso mais grave de distúrbio alimentar é a anorexia. A anorexia é um transtorno alimentar causado pela perda voluntária de peso. Então, a pessoa faz de tudo para perder peso. E ela faz isso reduzindo a quantidade de alimentos que ela come, mas ela também vai fazer outras coisas para aumentar a perda de peso, como, por exemplo, praticar atividade física intensa, tomar diuréticos, que são medicamentos que vão aumentar a perda de líquidos corporais, e também tomar laxante para provocar diarreia e, assim, perder a maior quantidade de peso que ela possa. Então, uma pessoa que tem anorexia vai pensar que o corpo dela está muito gordo, mesmo ela estando muito magra. Então, ela nunca está satisfeita com a perda de peso. Ela sempre vai querer estar mais magra. E na cabeça dela, quanto mais magra ela estiver, mais bonito o corpo dela está. Então, ela sempre vai ter esse pensamento que ela ainda está gorda e que ela precisa perder mais peso. Muitos casos de anorexia acabam com a morte da pessoa, se a pessoa não for tratada. Porque vai chegar um ponto que a pessoa perde tanto peso, tem tão pouca energia no corpo, que os órgãos vão começar a falhar e a pessoa tende a morrer. Uma outra forma de compulsão alimentar é a bulimia. No caso da bulimia, a pessoa também vai ingerir uma alta quantidade de alimentos, só que depois que ela ingere essa alta quantidade de alimento, ela vai dar um jeito de eliminá-lo. Então, o que é que ela faz? Ela pode tomar laxante, ela pode praticar atividade física
intensa, tomar diurético, provocar vômito, tudo para eliminar aquela comida que ela consumiu, justamente para não engordar. Então, a diferença entre a bulimia e a anorexia é que na bulimia a pessoa não vai ficar com uma magreza extrema, certo? Então, ela provoca vômito para eliminar aquela comida que ela comeu em excesso. No caso da anorexia, a pessoa vai reduzir drasticamente a quantidade de comida que ela come e, como consequência, ela vai reduzir muito o peso corporal. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês 10 passos para você ter uma alimentação saudável e também ter uma vida saudável. Bom, o primeiro passo é para perder, ganhar ou manter o peso, o ideal é que você procure a orientação de profissionais de saúde, de nutricionistas, que vão lhe mostrar a forma correta de consumir os alimentos para atingir o seu objetivo. Tem muitas pessoas que querem perder peso e fazem de forma errada, tem gente que quer ganhar peso e também faz de forma errada. Então, o ideal é que você procure um profissional de saúde para que oriente a pessoa. Fazer 6 refeições por dia. Então, você vai tomar o café da manhã, o almoço e a janta. E entre essas refeições principais, você vai fazer lanche. E sempre evitar o consumo excessivo de comida. Se for fazer as 6 refeições, você vai comer pequenas porções de comida em cada uma das refeições para evitar o consumo excessivo de calorias. Uma outra coisa que você deve evitar é o consumo de salgadinho, refrigerante, biscoito recheado, lanches de fast food, alimentos de preparo instantâneo, doce e sorvete, porque são alimentos muito calóricos que, além de serem calóricos, vão ter muitos conservantes que podem causar doenças nas pessoas. Um outro passo é escolher frutas, verduras e legumes, consumir esses nutrientes todos os dias. Tentar comer feijão e arroz todos os dias, também comer massas e pães. No caso das massas e dos pães, dá preferência para os alimentos integrais, que eles trazem uma saciedade maior e você precisa ingerir uma menor quantidade desses alimentos para se sentir saciado, né? Procurar tomar leite e derivados dos leites todos os dias. Evitar o consumo de bebida alcoólica, já que é um alimento que é muito rico em calorias e que, se você consome com frequência, vai aumentar o seu peso. Praticar atividade física, não passar muito tempo na frente da TV e do computador, porque se você fica muito tempo na frente da TV e do computador, você vai se tornar uma pessoa sedentária e, como consequência, você pode engordar. E escolher alimentos saudáveis nos lanches da escola e nos momentos de lazer. Evitar estar comendo alimentos que são extremamente calóricos. Bom, pessoal, é isso. A aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.